da mesma forma são essas cartas. A carta aos Hebreus, a carta de Tiago. Então, a carta aos Hebreus fica na cara que é para uma categoria judeus. Porque senão seria incompreensível para um pagão. A carta de Tiago é para aqueles que estão espalhados por aquelas colônias que ele cita geograficamente ali. Então, são seguidores de Jesus daquelas colônias ali. Por quê? Porque aquelas ali estão vivendo um momento em que as pessoas dissociam a fé da vida. Então, ele escreve para esse tipo de coisa. Então, carta de Pedro, para todo mundo, é a questão de se Jesus volta ou não volta, como é que ele vem, se ele vem de asa delta, sobre as nuvens, ele vem, do que ele vem. E quando e se eu tenho que me preocupar com isso. Certo? Então, essas cartas aos Hebreus e as chamadas cartas universais, elas são, talvez para categorias mais específicas, como Tiago e Hebreus, mas elas não têm uma região específica, não tem uma topografia para esta cidade, não. No caso aqui seria para judeus. Então quem recebe? Vai circulando, é uma carta circular, vai circulando é por isso que ela teria que ter muitas pessoas copiando e distribuindo. Olha, você que vai para tal cidade, leva essa carta aqui, procura entregar lá para quem. E essa aqui, e sabendo que quem tem que ler essa carta é judeu, porque se não for judeu, não vai entender nada. Aí para nós que não somos judeus, ela serve alguma coisa? Serve. Se ela foi escrita para judeu? Ela foi escrita para judeu. Aí o que a gente faz? A mesma coisa que o Antigo Testamento, foi escrito para judeu. A gente entende? A gente faz um esforço de entender o judaísmo para entender o Antigo Testamento. Foi escrito para judeu e está na nossa Bíblia. Então, nós temos que fazer um movimento de nos achegar a eles para poder ter direito a esse escrito. Tem o... Acho que você leu, A Terra e a Bíblia, não é? Aquele livrinho das Assembleias de Deus, a Casa Editorial das Assembleias, da Terra e a Bíblia, do Marcos Borges. Que diz, nós somos estrangeiros perante a Bíblia. Nós somos estrangeiros. Judeus escreveram para judeus e nós não somos judeus. Então a gente é estrangeiro. O que a gente faz? Tenta receber um pouco da cultura do lugar, que aí faz o esforço que o estrangeiro faz para poder se situar e aí pode receber aquilo ali que o escrito diz. Certo? Então nós entendemos a carta aos Hebreus, mas nós entendemos em profundidade, sem o conhecimento de judaísmo? Não. Porque o autor pressupõe que tem o conhecimento de judaísmo. É isso. Então, meu papel que é dar os pressupostos para que você entenda bem, possa se alimentar bem desse escrito que é maravilhoso. Então, é isso. Por causa disso aí, foi até bom você fazer essa pergunta, porque tem a questão da recepção do texto. Será que esse texto foi acolhido? Foi acolhido por todos? Por quem foi acolhido? Então, a primeira vez que aparece a menção desse escrito, dessa carta, é na obra de Tertuliano, chamado De Pudicitia. E ele cita, essa obra é do ano 217. Tertuliano morreu, acho que 2, 3 anos depois que escreveu essa obra. Ele diz, tem uma carta aos Hebreus, uma carta prós-hebraios, aos Hebreus. E essa carta não é canônica. Talvez Barnabé seja o autor. Bota mais um aí na lista. É de todo mundo, não é de Paulo. Então, parece que é de Barnabé. Agora, por que é de Barnabé? Só Deus é que sabe. Então... parece que é de Barnabé, não é canônica. E aí ele diz que ela faz parte dos antilegômena. Antilegômena eram os livros que se achavam bonitos, maravilhosos, davam uma mensagem muito boa. Mas a autenticidade era contestada. Quer dizer, essa carta dizem que é de Paulo. Mas como tem muita gente famosa dizendo que não é, então eu não vou levar muito a sério, porque o que eu quero ler mesmo é coisa que eu tenho certeza que veio de Paulo.
Então, isso aí é antilegômena, quer dizer, é contestado a autoria, é contestado a credibilidade no escrito, o valor do escrito. Então, o Eusébio de Cesaré, na sua História Eclesiástica, fala isso e diz assim, lá no livro 3 da História Eclesiástica. Alguns rejeitam, deixa eu ver se eu leio aqui para não ficar de torta para cá, alguns rejeitam a epístola aos Hebreus, dizendo que é contestada, ou o termo técnico, antilegômena, contestada pela Igreja de Roma, fundamentando-se no argumento de que não foi escrita por Paulo. Então, por que a Igreja Romana contestava a carta, não aceitava como canônica? Simplesmente porque famosos disseram que ela não era de Paulo. Então, se não é de Paulo, é um monte de coisa de judaísmo, e sacrifício, coisa estranha, chama Jesus de sacerdote. Então, deixa para lá. Não queremos saber disso. É muito difícil. Então, ninguém sabe se é de Paulo, é muito estranho, então vamos deixar isso para lá. Então, a Igreja Romana não aceitava. Ela é recente no cânon romano. A Igreja do Oriente aceitava. Só entrar um pouquinho na estrutura, que ajuda a gente a entender, e depois o texto da carta. E a estrutura da carta. Todas as vezes que a pessoa ia escrever, não era assim, não tinha essa coisa de ter o computador e escrevo no gostei e apago. Não. Olha, gente, quando eu entrei na Nova Jerusalém, há 25 anos atrás, e a gente ainda não estava estudando, porque o primeiro tempo que a gente vai receber formação, esclarecimento, estudo sobre nós mesmos, nosso comportamento, essas coisas todas, e elementos da fé, etc. Então a gente fica sem ainda ir para a faculdade. Se a gente está numa faculdade, a gente tem que trancar. Então tinha muitos trabalhos para os irmãos e irmãs que estudavam aqui, muito trabalho para datilografar. Então os trabalhos eram escritos, manuscrito aqui, ele fazia o trabalho, e depois, por que manuscrito? Porque é mais fácil de apagar. Vou fazendo de lápis, não gostei aqui, apago, ou então, não gostei desse parágrafo, risco, eu não vou digitar isso aqui. E fazia tudo manuscrito, e aí quem não estava vindo para a universidade tinha o trabalho de datilografar. Para não acontecer do trabalho se perder e adeus, já se foi tudo, se fazia com carbono para ter uma segunda via para o aluno, para ter uma segurança, ele ia entregar a primeira. Mas vocês não sabem o cuidado que a gente tinha para não errar, porque se errasse, era outro trabalhão. Vai ter que escrever de novo. Então, imagine isso no final do primeiro século. Então, eles pensavam tudo como ia fazer. O meu assunto é esse. Aí eu vou dividir em tantas partes. Eu vou começar com isso. Passava um bocado de tempo refletindo. Tinha coisa montada todinha na cabeça. E só aí ia fazer o primeiro escrito. E aí, depois do primeiro, o resto era copiado. Aí, copiar já era mais fácil. Era só prestar atenção para não errar aqui. E era isso que alguns autores achavam estranho, porque Paulo conversava com seus colaboradores, decidiam o que ia escrever na carta, e aí ele começava a ditar a carta, e alguém que era bom de escrever, escrevia mais ou menos rápido, começava a escrever e ele só assinava. E isso era muito comum. Só que Paulo, na emoção da coisa, ele dizia, eu nunca batizei ninguém. Me lembrei, batizei fulano por causa disso e disso. Então, isso aí, se ele não tivesse no calor da... Quer voltar? Se ele não tiver no calor da emoção, ele teria pensado bem, já não... Não, eu não posso dizer que não batizei ninguém, porque eu me lembro que batizei fulano. Então, veja, a carta tem uma estrutura que foi pensada antes, é como um projeto, não é, de arquitetura, e depois se constrói a casa de acordo com aquele projeto. Então, é essa parte aqui que a gente vai, pelo menos, dar uma entrada nela, e aí já sabendo quantas partes tem e o que ele propõe com cada parte, a gente hoje já estuda a primeira parte da carta aos Hebreus.
Primeira parte. A primeira parte está bem aí à esquerda, o número 1 é o algarismo romano. Ela se espelha na quinta parte. A carta aos Hebreus tem 5 partes. A primeira parte e a quinta parte, elas são uma como se fosse o reflexo da outra. Veja só. A primeira parte vai tratar da posição de Cristo. Como é que Cristo está situado nesse emaranhado de coisa do judaísmo, da história da salvação, da história da humanidade? Qual é o papel de Cristo nisso aí? Qual é a posição dele? Que posição ele ocupa na história da humanidade, na história desse planeta? Qual é a posição dele? Se você não sabe qual é a posição dele, você fica se perdendo no meio das doutrinas e nem precisa de Cristo, não vê sentido em Cristo. Então, qual é a situação, o posto, o que ele ocupa, a situação que ele ocupa nisso tudo? É a primeira parte. A quinta parte e o cristão? Agora que eu terminei de falar tudo, que eu expliquei tudo, como é que ele se posiciona nisso tudo? Na história da salvação, na história desse planeta, em tudo isso que aconteceu. Como é agora? Como é que ele se posiciona? Viu? Elas são espelhadas. Um é qual é o significado de Cristo para tudo isso, que papel ele ocupa, e a última é que papel o cristão ocupa, então. São 5 partes. Segunda parte, ela e a quarta parte são espelhadas também. Então, um é o reflexo da outra. Ela se divide, a segunda parte, em duas grandes partes, que a segunda parte é o sumo sacerdote, e vai apresentar o sumo sacerdote. Vai dizer, primeiramente, que esse sumo sacerdote tem uma intimidade com Deus que ninguém mais teve, e por isso ele merece crédito. Vamos pensar o seguinte: eu quero alguma coisa lá do governo, do palácio. Bom, tem alguém que tem acesso, então eu posso me reportar a ele, porque tem acesso lá. Então o que ele vai dizer Cristo tem um acesso a Deus, o Filho tem um acesso a Deus que ninguém mais tem. Eu posso me lançar nas mãos dele, eu posso saber que ele é digno de crédito, eu vou dar o meu crédito a ele, vou dizer, olha, eu sei que ele pode, que ele consegue, por causa da situação dele em relação a Deus. Agora, eu posso também, e eu devo, saber que ele é misericordioso. Por que eu posso saber que ele é misericordioso? Porque ele é um de nós, ele é o mais perto de nós, ele passou pelo que a gente passa. Não pecou, mas passou pelo que a gente passa. Então, se eu tenho uma pessoa que gosta de mim e ao mesmo tempo tem acesso lá às autoridades, ele é o melhor, porque ele gosta de mim, vai fazer tudo por mim. E ele tem acesso a essa situação que pode resolver para mim. Então, essa aí, ele vai apresentar esse sacerdote assim, em relação a Deus Pai, ninguém foi mais íntimo e nem será do que ele. E em relação a nós que estamos aqui, ninguém poderia ser mais íntimo de nós, porque ele foi um de nós, é nosso irmão. A quarta parte, que é o espelho, é agora a nossa... O que a gente faz então em relação a essa pessoa, esse sumo sacerdote que nos foi apresentado? Bom, se em relação ao fato de que ele é digno de crédito, eu posso me reportar a ele, eu posso... Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter fidelidade, eu tenho que ter fé nele e fidelidade a ele. Em relação a isso, de que ele está perto de Deus. Fé e fidelidade, da minha parte. Agora, sou eu em relação a ele. E, já que ele é um de nós, que ele é misericordioso, que ele é solidário conosco, eu tenho que ser perseverante na prova, porque o que me garante que ele é misericordioso é que ele passou pelas provas que eu passo. Então, eu conto com ele na hora das minhas provas, das minhas provações. E aí, o que acontece?
eu consigo uma perseverança, apesar da dificuldade, porque eu tenho ele como exemplo e como uma pessoa que está do meu lado, não estou mais sozinha na hora da prova, da provação. Entenderam isso aí? Então, olha, segunda e quarta parte são espelhos. Está aqui o sacerdote, e aqui o que você faz? Porque primeiro ele diz, está aqui a posição de Cristo dentro da história da salvação. E aí qual é a sua? Como seguidor de Jesus, por exemplo. Ou o que você tem que fazer para se situar corretamente dentro da história da salvação. Depois eu tenho, ele é um sumo sacerdote. Em relação a Deus, é o mais íntimo. Em relação a nós também. Então é por isso que ele tem um acesso a Deus que nós não temos. E ele é misericordioso para conosco, porque ele passou pelo que a gente passa. E aí do outro lado, o que é que eu tenho? Então eu tenho que ter fidelidade, ter fé e fidelidade para com ele, e tenho que superar as minhas provas, porque eu tenho o exemplo e tenho a ajuda. Eu não estou sozinho. Então é muito interessante isso aqui. Licença aqui. Isso separando não sei nem se não é uma expressão, qualidade divina de Jesus, porque ele tinha, como homem ele era igual a nós, mas ele tinha uma outra divindade, né? A carta aos Hebreus, ela não conhece nenhum dogma católico, então ela não tem nenhum problema em ter medo de contra a doutrina ou qualquer coisa assim. Então o que ele tem? Ele tem o seguinte, ele está num nível de argumentação e diz assim, bom, para nós parece óbvio que Jesus tem um acesso a Deus mais do que todo mundo. Quer dizer, óbvio para alguns, que para alguns católicos isso não é óbvio. Não é óbvio. Mas, para a maioria dos cristãos, é óbvio hoje em dia que Jesus tem um relacionamento com Deus que é ímpar, que não existe outro, que é único. Mas, para esses destinatários de Hebreus, não. Para alguns estudiosos, ele tinha também uma inteligência interpessoal muito aumentada. Pois é, mas a carta aos Hebreus diferenciada. Não sabe de nada disso. O que ele está é tentando convencer o leitor, ou o ouvinte, que Jesus é o mais íntimo de Deus, porque a ficha não caiu não no tempo que ele está escrevendo. E que o fato dele ser um de nós o torna misericordioso, também a ficha não caiu, como não caiu para muitos católicos hoje, que tem que se reportar a um santo, porque ele é... eu tenho que pedir a São Francisco, que era pobre como eu, e Jesus não era pobre, não? Ó. A intercessão, né? Então, veja, o que ele está querendo dizer é o seguinte, eu vou dizer qual é o lugar de Cristo, porque não está claro. Por isso que a carta aos Hebreus também vai corrigir as nossas posturas. Eu vou dizer qual é o lugar de Cristo. E aí eu digo, e você como seguidor de Cristo, se você seguir a Cristo, olha aqui o que você tem. É essa a sua postura. Vai ter que ser essa. Então não dá para você seguir a Cristo e não ter essa postura. Certo? Então está aí a segunda e a quarta parte. E tem esse X, quer dizer, exortação. Tem a grande exortação. A primeira grande exortação, depois que ele fala sobre, apresenta o sumo sacerdote em relação ao Pai, em relação a nós, ele faz uma grande exortação, e aí também ele vai ter uma grande exortação quando ele nos falar qual é a nossa posição em relação a esse sumo sacerdote. Bom, então, parte 3 é dividida em 3 partes. Então, o Vagnoart, no primeiro esquema que ele fez dessa divisão, porque isso aí é gasto de neurônio para tentar entender como foi que que o autor dividiu a carta. Ele diz assim, na primeira vez que ele fez a estrutura, ele disse, a primeira parte não se divide em nenhuma, a primeira e a quinta parte. A segunda parte se divide em 2 partes e a terceira parte se divide em 3 partes. Se for assim, o esquema lógico é maravilhoso. Primeira, só uma. Segunda, 2. Terceira, 3. Mas, por questões didáticas, a gente coloca aí em relação a Deus e em relação a nós. Faz essa divisão didática. O que ele está falando é o homem Jesus. Ele tem um relacionamento único com Deus e conosco. Talvez o autor não quis que essa primeira parte aí
segunda parte tivesse esse tipo de coisa. Não sei, não sabemos, mas os estudos mostram assim. Então, a terceira parte, se pode ver claramente, 3 partes. E essa terceira parte, ela trata do tema central, e o central do central é a letra B, que é o sumo sacerdócio de Cristo e, obviamente, do seguidor de Cristo. Então, vai mostrar de que tipo é esse sacerdócio. Não é de nenhum tipo que já tenha surgido na história. É um sacerdócio espiritual, celeste. Ele é pleno. Nesse sacerdote se realiza toda a função sacerdotal e, portanto, acaba o sacerdócio. Não era mais para ninguém no mundo, se fosse seguir, mesmo, entendesse, seguisse o que a carta aos Hebreus disse, não era para chamar mais ninguém de sacerdote, a não ser que chamasse todo mundo. Certo? E como ele é pleno e ele é de uma natureza que não é terrena ou carnal, como diz a carta aos Hebreus, então ele é eficaz. O que foi feito para sempre. Não é uma coisa que se faça todo dia. Ele fez e acabou-se. Para a carta aos Hebreus, o sacerdote novo, eu gosto disso aqui porque para os católicos, eu digo logo, ó, é o cardeal que está falando, tá? O cardeal lá do Papa. O Vanoá. Ele diz assim, sacerdotes antigos, no plural, é o sacerdote do Antigo Testamento. Sacerdote novo, porque só tem um, é Cristo. E os seguidores de Jesus, como membros, participam desse sacerdote, mas ninguém, em especial, é sacerdote. É porque é seguidor de Cristo. Professor, como fica a situação dos sacerdotes padres? É correto chamar sacerdotes? Eles são ordenados presbíteros. Quando eu ensinava a carta aos Hebreus, eu dizia para os meus alunos, olhe, pelo amor de Deus, me poupe do vexame, nunca me mande um convite para a sua ordenação sacerdotal. Eu disse, pode mandar para a sua ordenação diaconal, presbiteral e até episcopal, que eu vou ficar muito feliz. Mas não mande para a ordenação sacerdotal, porque o sacramento da ordem não faz de você um sacerdote. O único sacramento que faz uma pessoa sacerdote é o batismo e a adesão a Cristo. Eles são sacerdotes porque são batizados. Eles são sacerdotes porque aderiram a Cristo. Porque a vida deles é uma resposta a Cristo. É por isso que são sacerdotes. Como qualquer seguidor de Cristo. Porque o sacerdote mesmo é só Cristo. É por isso que numa missa o presbítero preside e todo mundo faz a liturgia. Todo mundo celebra. E um preside, claro, tem que ter um para presidir. É o cardeal Vanoá que está dizendo, lendo a carta aos Hebreus. Pessoal da internet, é o cardeal Vanoá que está dizendo. Pode ler esse livro aí. Certo? No capítulo 6 da carta, até a questão do batismo, o autor coloca como ritual inútil. Nós chegamos lá, né? Nós chegamos lá. O capítulo 6 do filme vem depois do capítulo... Eu sei que você está ansioso, mas a gente chega lá. Todos nós queremos voltar às fontes, né? Como é bonito. Então, se eu olho bem para essa estrutura e passo um risco imaginário vertical, eu tenho uma menorá, que é o candelabro de 7 braços que fica no centro do santuário, que ele vai mencionar, que significa a letra Shin, que para a palavra Shakan, que é habitar, que faz o nome santuário, é Mishkan, que é a sarça lá do tempo de Moisés, que é mencionada na profecia, tendo 2 oliveiras para manter o óleo. Então, se você imaginar, para muitas pessoas, essa estrutura de Hebreus é um candelabro de 7 braços, tendo
o centro, a arte central, que era onde recebia o óleo, e aí o óleo se espalhava pelas outras artes, é o sacerdócio de Cristo. Menorá. É a menorá, candelário de 7 braços. Então isso aí seria a estrutura. Bom, e a primeira parte? Aquela primeira parte vai do capítulo 1, versículo 5, até o capítulo 2, todo, terminando no último versículo, que é 18. Do que será, nós já vimos aí que é sobre qual é a posição de Cristo. Então, o que será, como será que começa? Que a apresentação do sacerdote é essa primeira parte. É a apresentação do sacerdote em a posição do Cristo. Primeira coisa, comparação. A primeira parte, os primeiros versículos, logo do capítulo 1, vai fazer uma comparação com os anjos. É sobre, poderíamos dizer assim, é sobre a entronização do Filho de Deus. Lembrando que, para o judeu, Filho de Deus é um título messiânico. Quer dizer, ele pertence a Deus. Filho de quer dizer pertence a. Então, ele pertence a Deus, ele é todo de Deus. Ele tem um relacionamento sem igual com Deus. Ele é o Messias, ele é ungido, não é igual aos outros. Então, vai comparar esse filho com os anjos. Por quê? Porque, como eu disse, se dava muita ênfase aos anjos, a doutrina dos anjos. Não tinha espaço para Cristo, a doutrina funcionava sozinha. Existindo Cristo ou não, os anjos traziam as mensagens de Deus para nós, nos protegiam e levavam as nossas orações para lá, isso que os judeus diziam. Então, para que serve Cristo? Não serve para nada. Se tudo que Deus tem para me dizer, Ele me diz através de anjos, se tudo que eu tenho para dizer a Deus, eu digo através de anjos, não interessa Cristo. A doutrina funciona por si mesma, igual qualquer doutrina boa, funciona por si mesma, sem Cristo. Certo? Agora a pergunta é, somos cristãos? Então Cristo tem que ter alguma coisa a ver com isso. Então, pela doutrina dos anjos daquela época, não tinha necessidade do Cristo. É a doutrina da religiosidade católica popular. Eu me resolvo com o santo e não tem necessidade de Cristo. Então, o que se dizia? Que os anjos eram sacerdotes num templo celeste. Existia um templo na dimensão espiritual. E os anjos eram os sacerdotes nesse templo celeste. Obviamente, o que eles ofereciam era a queima do incenso. Claro, não ia ter animais na dimensão espiritual para você estar oferecendo. Então, eles ofereciam o incenso, aquela fumaça do incenso chegava até a parte mais alta da cobertura, onde ficava Deus. Então, eles, ao mesmo tempo, quando Deus queria fazer uma ligação do celular para os anjos, porque ele não dá para Deus falar diretamente com a ilha, vai lá embaixo, diz para a ilha, não sei o que, tá certo. Vinha um e dizia, certo? Então, não tinha necessidade de Cristo. O que ele vai dizer é o seguinte, que ele vai fazer uma catena ou uma grariça, um colar cheio de pérolas, e as pérolas são os versículos bíblicos sobre os anjos, que ele vai catando na escritura, versículos bíblicos sobre os anjos, e o fio que une essas pérolas todas, essas contas desse colar, é a vida de Cristo. Que essas contas estão, de novo, fragmentadas de diversos lugares e de diversos modos, e sem Cristo elas não se unem. Então ele vai fazer essa catena, esse colar, com essas citações bíblicas, e vai mostrar através dessas citações que os anjos não têm acesso a Deus. Os anjos estão em categorias mais elevadas, ele não questiona a existência dos anjos, mas eles não chegam a ter, diante de Deus, a mesma posição que Cristo. Cristo está muito além deles, ele mostra isso num versículo muito específico. A nenhum deles Deus diz, tu és meu filho.
Nenhum deles disse, reina do meu lado, senta aqui do meu lado. Nenhum deles. Então, eles não têm o acesso a Deus que Cristo tem. Peraí, se eu quiser alguma coisa do governador, eu vou pedir a alguém que trabalha lá, ou eu vou pedir a Maria Augusta, que é igual a mim, que vai ter o mesmo trabalho e ter acesso lá. Né? Então, quer dizer, vocês estão perdendo tempo em recorrer só. E o que Cristo faz nisso? Quer dizer que não há necessidade de Cristo, se tudo é resolvido com o anjo? Então ele diz, olha, cuidado, porque o anjo, ele não tem aquela credibilidade toda que Cristo tem. Porque ele é um ser, é uma criatura, e não tem aquele acesso diante de Deus. Diante do Filho, até os anjos se prostram. Certo? Então a primeira coisa é essa. Ele vai dizer que o Filho reina até que os inimigos sejam postos debaixo dos pés dele. Então era um ritual para a vitória do rei, que quando um rei conseguia dominar um outro rei, ele era colocado, antes de ser morto, era colocado debaixo do pé do Deus vencedor. Com essa frase, só quer dizer o seguinte: até que todo o mal seja dominado neste mundo, e este mundo está debaixo do poder de Cristo. E quando esse mal for colocado definitivamente como derrotado, ele entrega isso aqui para o Pai. É isso que é um tema paulino. Ele diz, está aqui, ó, o que você mandou para eu cuidar foi isso aqui. Você tem que pensar numa mentalidade de primogênito. O Pai diz assim, você é meu primogênito, você vai herdar tudo, então você já vai exercer sua autoridade, mas eu estou vivo, a última palavra é minha. A sua função, eu quero que você faça agora isso bem aqui, você coordene essa coisa. Quando terminou, prontou, está tudo pronto, disse, meu pai, eu acabei de fazer o que você me mandou fazer. Ele reinou lá sobre os outros, mas entregou depois, olha, eu fiz, e aí, qual é que vem mais? Tem que pensar desse jeito, a mentalidade do judeu. Então, também diz que ele é juiz